Aos nossos amigos que chegaram agora, você de casa e você que está aqui, também é bem-vindo. E eu gostaria de convidar o nosso professor para que ele já viesse. Olha, a nossa pergunta de hoje... Boa noite, professor. Boa noite, Aline. Boa noite você que está em casa. Boa noite você que está aqui. É um prazer muito grande estar com você novamente, tá? Olha, nós vamos estudar hoje sobre salvação pela graça. E talvez os nossos amigos nunca tenham ouvido falar sobre isso. Afinal de contas, existe alguma coisa nesta vida que nos pode tornar justos? Será? Até porque nós já estudamos sobre o pecado, que todos nós, a partir de Adão, pecamos. E o que nos torna justos? É isso que o nosso professor vai responder essa noite. Então, nós teremos aí alguns minutos agora, na sequência, para compreender esse tema, que é importante para a nossa salvação e para a nossa esperança também, né? Enquanto aqui estamos. Eu vou convidar, então, o nosso professor a orar. Você feche seus olhos, assim como você está, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Vamos orar aqui. Você que está em casa também, fique em reverência, nós vamos orar, tá bom? Papai do céu, é muito bom estarmos aqui para estudarmos da Tua Palavra. É bom entendermos, ó Deus, a Sua salvação que nos é estendida por intermédio da grande misericórdia de Cristo Jesus. Por favor, ó Deus, que o Seu Santo Espírito ande aqui, ande no coração e na casa de cada um, ou no trabalho, onde quer que esteja assistindo, ou no futuro, vendo esse estudo, que o Senhor possa estar com cada um. Por favor, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu quero reforçar uma coisa. Nós vamos ter uma programação logo depois dessa, tá? Que vai começar hoje e vai até o final da semana. Uma programação bonita, com músicas lindas, certo? Um orador fantástico, falando sobre a grande restauração que Cristo Jesus tem poder e capacidade de fazer na nossa vida. Tá certo? Hoje vocês estão vendo que nós estamos com um número bem reduzido aqui, né? Então nós já combinamos com alguns irmãos para não vir por causa do decreto, tá certo? Deixamos o espaço só para os amigos do estudo. E querendo já dizer para vocês o seguinte, a partir de amanhã é tudo online. Ok? Domingo que vem a gente vai mandar para vocês, se o decreto permitir, vocês vão estar conosco somente, os amigos nossos aqui, tá certo? Se não, a programação toda dessa semana é online. Então nós arrumamos todo o equipamento, a equipe, para transmitir o melhor possível, para você em casa assistir como se estivesse aqui conosco, bem aconchegante, tá? Só que vai acontecer uma coisinha, você que está agora no nosso link, o que vai acontecer? Assim que encerrar a nossa programação aqui, nós interromperemos esse link. Hoje, durante o dia, nós começamos a mandar um link para todos os nossos amigos convidados pelo Facebook, certo? E para os nossos amigos do Zap. Então, assim que encerrar a nossa programação, nós vamos encerrar esse link e iniciaremos um link da nossa programação que será a semana toda, certo? Você vai receber, e aí em casa que não recebeu ainda, que está nas nossas listas de transmissão, você vai receber um novo link assim que encerrar essa programação. 5 minutos antes, a gente vai botar uma imagem bonita que o Vinícius Drummond fez, com uma música bonita, certo? Por 5 minutos. E, acabando a música, começa a programação, tá bom? Combinado? Eu vou durante a programação repetindo. Se acaso alguém entrou aqui agora, que nunca participou do que está acontecendo aqui é uma série de temas bíblicos que nós estudamos todos os domingos à noite, certo? E hoje nós vamos falar de um tema fantástico, chamado salvação pela graça, ok? A gente fica pensando de salvação pela graça, e nós infelizmente fomos mordidos por religiões, por ensinamentos, que mostra que tudo que eu faço ou é bom para contar um pontinho, ou é mal para descontar o pontinho, certo? Como se Deus tivesse uma calculadora que ficasse assim, o Jefferson foi bom hoje, mais um. Ah, o Jefferson olhou errado para alguém e quis bater em alguém, menos 2, ficou negativo. É essa a noção que a gente tem sobre salvação. Como se a salvação do Jefferson
dependesse do que o Jefferson fizesse para mover o coração de Deus. E a gente vai perceber que a Bíblia fala totalmente ao contrário disso. Totalmente. A gente vai ver que a salvação na Bíblia, ela é totalmente diferente disso. Eu vou contar para vocês duas histórias. Uma é minha. A outra história é de um rapaz que tinha o trauma com apelido. Tinha um rapaz que tinha um apelido de Piolho. Ô, Piolho! E ele tinha um trauma, ele não gostava que chamava ele de Piolho. E o rapaz todo, Piolho, 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 Piolho. E ele foi anos com aquele negócio de Piolho, ele foi crescendo, ficou mais forte que o outro. Falei, esse cara vai se ver comigo. Aí um dia, por coincidências da vida, os dois estavam na beirada do rio, e o outro começou do outro lado do rio, Piolho, Piolho, ô Piolho. E ele começou a se irritar. Sabe uma coisa? Eu sei que ele não sabe nadar, o rio é fundo. Eu vou jogar ele lá dentro. Aí ele vai ter que pedir desculpa para eu tirar ele de lá, senão eu não tiro. Ele foi dando a volta, chegou do outro lado. Piolho, 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 Piolho. O Piolho pegou ele, para dentro da água. E ele começou, eu não sei nadar, Piolho, não sei nadar, Piolho, não sei nadar. Pede desculpa e chama do meu nome que eu tiro você daí. Não, Piolho, 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 tira daqui, Piolho. E começou a afogar, Piolho, Piolho. Pede desculpa que eu tiro você daí. Quando ele não conseguia mais gritar, porque não conseguia mais nadar, ele ficava assim, ó. Morreu afogado. Salvação é aceitação. Ela está ali. É isso que a Bíblia fala. Ela está ali, de graça. É eu apanhar, abraçar e dizer, eu quero Deus. Mas nós ficamos brincando, né, com Deus, né? Oi Deus, e Deus falou, filho, é só pedir para eu ir te ajudar. E a gente fica com Deus brincando. Muitos vão se perder, não porque nunca ouviram falar de Deus, é porque brincaram com a salvação de Deus. Porque tem gente que fala assim, não, a salvação é uma graça tão maravilhosa que Deus vai perdoar qualquer coisa que eu fizer e continua brincando com o pecado e Deus não vai poder salvar. Eu lembro que há mais ou menos 22 anos atrás, eu estava sentado no meio-fio, conversando com a Nelly em Contagem. Nelly, olha, eu e a Mike viemos do sul do Brasil, nós dirigimos uma empresa aqui, a empresa está se recolhendo, agora eu vou voltar para o sul do Brasil, não sei o que eu vou fazer lá não. Vou recomeçar a vida. E nós conversando aqui, ficamos umas 2 horas conversando na calçada, em frente da empresa, em que eu e a Mike conduzíamos. No outro dia eu recebi uma ligação. Jefferson, é o seguinte, você prefere morar em Juiz de Fora ou você prefere morar em Varginha? Eu falei, mas por quê? Você não pode morar em Belo Horizonte. Por quê? É o seguinte, isso é meu irmão falando. A empresa pediu para que nós retirássemos a empresa de Belo Horizonte, mas concedeu o direito de nós ficarmos com o interior de Minas Gerais. E conversando com o Lorival, ele pediu para te dizer o seguinte, se muda para um desses lugares, você vai pegar a distribuidora dele, vai levar para um lugar, vai começar lá a sua vida, e depois você vai pagar ele. Isso é a história da carrochinha, isso não existe. E foi assim que aconteceu. Por questão de logística, Varginha se tornou o melhor lugar. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, se um dia o Lorival escutar esse vídeo, ele vai lembrar disso. Eu fui pagá-lo. Eu lembro da frase do Lorival até hoje, dizendo o seguinte, Jefferson, eu não preciso desse dinheiro. Se um dia um filho meu passar necessidade, eu sei que você vai socorrê-lo. E eu sei que pela misericórdia de Deus, pelo coração que aquele homem tem, ele, a esposa e os filhos, Deus vai abençoá-lo sempre. Sempre. Vocês entendem isso? 22 anos aproximadamente atrás. Eu ganhei de graça. Vocês estão entendendo? Porque Deus, Ele tem tocado no coração para que a gente seja assim também com a obra de Deus ou com as coisas que Deus nos dá.
E a pior coisa, Felipe Valente escreve uma música que diz, Castelos, que a pior coisa para o ser humano, sabe o que é? A gente não acredita que Deus pode dar de graça a salvação. A gente acha que temos que fazer como aquele rapaz que pensava que o piolho tinha que fazer de tudo para agradar ele, para ser salvo, e Deus já dá a salvação. Deus já deu, é só eu pegar. E hoje nós vamos tratar desse tema, tá certo? Salvação de graça. E o primeiro tema que eu quero ver com vocês, eu quero voltar a um. Luiz Fernando Silva de Santos diz o seguinte: eu precisava daquela tela, aquele telão, ele não está ligado, está com problema? A graça de Deus é como a chuva, quem está de fora até pode ver, mas apenas quem se molha, que sabe como é. Não adianta você ficar, não, porque Deus não perdoa, porque Deus não pode me perdoar, eu fui longe demais para Deus me perdoar. Entra na chuva, sinta a misericórdia de Deus, que você vai ver como Deus é maravilhoso em perdoar, certo? Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, certo? Deus, Ele pode restaurar, Deus, Ele pode consertar, mas para isso você tem que entrar na chuva, você tem que se molhar, você tem que se doar para Deus, você tem que permitir que Deus faça o trabalho que tem que ser feito. A diferença de quem conhece o cheiro da chuva e o grau da chuva, sabe qual é? É porque sentiu na pele. Santo Agostinho, ele fala da graça que eu acho maravilhoso. Santo Agostinho diz assim: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Não importa como você está, Deus vai te alcançar. Deus vai fazer o melhor para você. Deus vai entrar na tua vida e vai restaurar você. É isso, Deus vai tornar você apto. E Santo Agostinho, Martim Lutero, ele diz uma frase que eu acho muito bacana: a graça é uma qualidade que dá ao homem a força de fazer o quê? De executar as exigências da lei de Deus. Aí você fala, mas eu gosto tanto de fazer isso aqui errado, eu gosto tanto de fazer aquilo errado, como eu vou aprender a fazer o certo? Não é isso o maior problema? Como eu vou fazer? Sabe como? Entrando na chuva, sabendo que Deus vai vir até você, como Santo Agostinho disse, não porque você é santo e apto, mas porque Ele vai te deixar apto para a salvação, e vai pegar você, trabalhar você, e vai te dar poder e força para você obedecer à vontade de Deus. O problema da graça, que pode se tornar uma desgraça. Quer um exemplo? Pega um filho mimado. Ai, mãe, eu quero chocolate. Mãe, dá chocolate. Vai no mercado com a mãe, eu quero aquele ovo da Páscoa. Mãe, dá o ovo da Páscoa. Mãe se mata de trabalhar para dar um tênis para o filho, porque o filho quer aquele tênis. Se não tiver, ele vai desmaiar de desejo. Sabe o que vai acontecer? Quando ele tiver que mudar a vida dele, fazer alguma coisa que precisa ser feito, e precisa da vontade dele, de ir para frente, não vai ter força, não vai ter ânimo, não vai ter vontade. E é por isso que Deus permite às vezes nós passarmos algumas dúvidas e problemas, sabendo que Ele está do lado, certo? Entendeu? Margarida, Lio, Juliano. Ontem eu estive na casa da dona Zélia, do seu Veraldo, ganhei uma goiabada, não vou repartir com ninguém, já comi a metade, certo? Era pequenininha, entendeu? Você que está em casa, Deus, Ele quer dar para mim e para você a salvação. A pergunta é o seguinte: por que vira desgraça, Jefferson, que você falou? Por quê? Porque as pessoas acham que a graça não custou nada, entende? Custou nada. E a gente vai ver como a graça custou muito, tá? No final nós vamos ver por que, quando a graça se torna uma desgraça, tá? Pergunta 1. Como ocorreria a salvação segundo o Antigo Testamento? Por que, Jefferson, essa pergunta? Salvação e o Antigo Testamento. Sabe por quê? Por aí o pessoal fala assim, antigamente era tudo pela obra. Vocês já ouviram o pessoal falar isso?
O pessoal antigamente era salvo pela obra. Eles tinham que fazer um monte de obra para Deus salvá-lo. Será que era assim? Será que alguma vez a salvação foi pela obra? Será que, ou era sempre pela graça? Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia lá em Gênesis 6:8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. A graça aqui não é que Deus acha ele engraçadinho. Essa graça é a mesma graça que você vai encontrar no Novo Testamento. Se entenderam? Noé achou misericórdia. Noé achou, assim, Deus olhou para Noé e falou assim: não presta, mas se eu ajudar ele, vai ser joia. É como Deus olha para mim, para você, eu disse: não presta, mas se ele deixar eu ajudar ele, vai ser 10. Vocês entendem? Foi assim que Deus fez Noé, viu Noé, e assim que Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 15, verso 6, diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Opa! No Antigo Testamento também, para a graça de Deus, porque hoje em dia eu falo que a graça de Deus me traz justiça, mas no Antigo Testamento também, para eu ter justiça, eu tinha que fazer o quê? Creu, tinha que crer, porque a crença trazia a justiça, e a justiça de Deus só vem por intermédio do quê? Da graça. Salmos, o livro de Salmos, para a questão da graça, olha só o salmista olha para ele, vê que não presta, é um montão de barro que não vale nada, mas olha para Deus, que olha para ele com todo amor, e ele explode dizendo: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Vocês estão entendendo? Todos eles no Antigo Testamento só queriam uma coisa de Deus: a graça de Deus, porque somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não tem outro jeito. Não adianta que você no Velho Testamento pensar que Abraão teve que ficar andando para ser salvo. Não, ele foi chamado por Deus, foi salvo por Deus antes de começar a andar. Aí Deus falou: agora você pode andar para onde você quiser, que eu vou te abençoar em qualquer canto. Esse é o problema nosso. A gente acha que não, eu estou todo sujinho, aí eu fumo, eu bebo, eu faço um monte de coisa, aí depois que eu tomar um banho eu vou para Deus. Não! Deus quer que você vá sujinho, porque se for sujinho para Deus, Deus vai ligar o chuveiro do céu. E eu vou dizer o seguinte: esses dias o chuveiro do céu choveu tanto aqui, que lá na minha casa, lá um ralinho deu uma entupida, entrou água, saiu pela escada, quase inundou tudo. Deus dá um banho completo. A graça, a misericórdia de Deus é completa. Entendeu? Salmos 13:5. No tocante a mim confio o quê? Na tua graça. Regozijo o meu coração na tua salvação. Veja só, graça, salvação. Vocês estão entendendo? No Velho Testamento, a graça de Deus era o ponto de salvação. Não era outra coisa, não existia nada além disso. Olha aqui o que diz agora o livro de Salmos 86, verso 15. Olha só: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. O Deus do Novo Testamento, o pessoal diz que é um Deus da graça. Agora o salmista vem dizendo que o Deus do Velho Testamento também é um Deus cheio de graça. Vocês estão entendendo? A graça de Deus sempre salvou. É a mesma que vai alcançar você, é a mesma que vai alcançar eu, é a mesma que vai levar cada um de nós para o arrependimento verdadeiro, não remorso, que é aquela coisa: eu fiz um negócio tão ruim agora, eu vou ter um prejuízo com Deus. Esquece isso. É Ele que vai me trazer para o arrependimento, que vai me levar para os braços de Jesus. Então, segundo a nossa pergunta aqui, a salvação no Antigo Testamento era por intermédio do que mesmo? Vamos lá? Você que está em casa, por intermédio de quem? Pela graça. Ou seja, a Bíblia sempre trata a graça de Deus, certo? Como meio de salvação. Tá certo? Agora, escuta bem Charles Spurgeon. Gosto muito de Charles Spurgeon. Olha o que ele fala, a diferença de um ser humano do outro. 7 palmos da terra, ou de terra. Como é que é? 7 palmos de terra faz todos os seres humanos o quê? Iguais. A soberana graça de Deus é que faz a diferença. Vocês entendem? Nós somos todos iguais. Todos vamos ser enterrados,
decompostos, fétidos, mas se tivermos a graça de Deus, seremos um dia ressuscitados. Lembra que nós estudamos isso? Essa é a diferença. Tá bom? Pergunta 2. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Agora vamos para o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento era o que que salvava? Graça. No Novo Testamento, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha, aqui no Novo Testamento diz que hoje somos salvos de acordo com os outros do passado. Vocês estão entendendo que sempre foi a graça? Nada de obra. Não adianta você querer ir lá para uma igreja, subir uma rampa de 3.500 andares de joelho. Não adianta. Não adianta você fazer uma peregrinação de 7.000 quilômetros. Não adianta. É a graça de Deus. É você olhar para Jesus e falar: Jesus, eu não presto mesmo. Mas se o Senhor vir até mim, trouxer a sua misericórdia e salvação, eu serei salvo. E é isso que faz a diferença. Tá certo? Mais um, Romanos 6,24. Sendo justificados gratuitamente, por quê? Por quê? Pela sua graça. Somos o quê? Como é que continua? Mediante o quê? A redenção que há em quem? É Cristo. Mas no Antigo Testamento tinha Cristo? Tinha. Lembra o Éden? Quando pega Adão e Eva e diz: Adão, alguém vai vir e vai pisar na cabeça da serpente. Alguém vai fazer isso. E quem era essa pessoa? Jesus. No passado eles criam que Jesus viria. Hoje, eu tenho certeza que ele já veio. E a mesma graça em Cristo é que salva. 1 João 5, 11 a 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem o quê? A vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Entende? É isso que faz a diferença. É isso. É ter Jesus. Não adianta, Jesus não quer o teu dinheiro, saiba disso. Quando ele fala de dízimo, um dia nós vamos falar sobre isso, ele quer fidelidade. Teu dinheiro para Deus não faz nada. Ele está no céu, não precisa de dinheiro. Ele não quer nada que você pode oferecer para a sua salvação. Ele só quer uma coisa: teu coração. Que você olha para ele e diz: Jesus, é ruim esse coração, é invejoso, mas se o Senhor quer, está aí, e Ele vai pegar. E se você permitir, vai transformar num coração salvo, regenerado. É isso que salva. Essa escritora aqui, ela diz o seguinte: sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor, mas pela graça divina é comunicada ao homem poder o quê? Sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. Quando você permite Cristo entrar, fazer a morada em você, Ele vai fazer toda a mudança que precisa ser feita na tua vida. E essa escritora Ellen White, ela diz assim, nós cremos nela como uma profetisa, ela diz: é pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para com Ele sermos o quê? Associados na obra da salvação. É pela graça, não é pelo que você faz, não é pelo que você tem. O que você faz, o que você tem, não vai resolver nada para a salvação. Só uma coisa que você tem: a força de vontade, de desejo de ser salvo. Que fez Jesus para nos salvar? Que fez Jesus? O que Jesus fez? Olha o que o texto diz, com efeito, em Hebreus 9, 22. Esse texto de Hebreus ele é fantástico. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com o quê? Com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nós vamos estudar sobre isso na semana que vem, falando sobre o santuário na terra. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, está no céu, dizendo: Pai, eu vim para salvá-los. Entende? Mas o texto continua em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por mim. Quando? Quando? Quando eu estava limpinho? Quando eu estava santinho? Quando eu ainda era o quê? Pecador. Isso é inadmissível. Quer ver uma coisa? Você tem 100 conto no teu bolso, 100 conto. Esse 100 conto é para você comprar o teu ranchinho para o mês.
Aí chega o teu inimigo, que só fala mal de você, e fala assim para você, cara, faz 3 dias que nós não comemos lá em casa. Faz 3 dias. E eu preciso de R$100 porque é o preço de uma cesta. E você começa a pensar assim, não, a comida que eu tenho lá em casa, eu tenho só fubá agora, mas dá para comer ainda mais uns 4 semanas, dá para receber um mês ainda. Você vai dar? Você vai dar sem conta? Mas se viesse a tua mãe, que você morre por amor por ela, e ela falasse assim para você, olha, nós estamos já 3 dias sem comer. Mãe, para quê? Estou aqui o cenzão. Não é assim? Deus deu para o inimigo a salvação e a graça. Vocês estão entendendo isso? Deus deu sem conto para mim, para você, quando nós ainda falávamos mal dele. E ele, você que está em casa, entenda isso. Sabe por que Deus deu sem conto para você? Porque quando chegar o dia de acerto com Deus, Ele quer que você olhe para o sem conto e saiba, nossa, eu tive a oportunidade de comprar comida, mas eu fui jogar baralho, tomar pinga. Vocês estão entendendo? Deus te dá toda oportunidade para a salvação, toda, de graça. Qual que Jesus fez para nos salvar? Jesus fez o quê? A morte. A morte. E olha esse texto que eu acho lindo. A cruz grita 2 coisas para mim todos os dias. A primeira coisa, qual é? Você é indigno. E a segunda coisa? Você é amado. Quando você olha para a cruz, quando você ajoelha perante Cristo, saiba, você não merece estar ali. Mas o amor de Jesus Cristo diz, pode vir. Você é meu. Você está entendendo? Você em casa está entendendo? Deus não quer que você faça nada, a não ser ir a Ele e diga, Deus eu te amo, Deus eu te amo, só isso que Ele quer. Ellen White diz o seguinte, Deus não muda o caráter em sua vinda, Deus não mudará o caráter de ninguém na vinda dEle. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o quê? Nosso destino eterno. Não pense você o seguinte, eu sou ruim, eu sou chato, mas quando Jesus vier eu vou ficar bom, esquece isso. É hoje que eu vou permitir que Deus mude. E como é que eu faço isso? É aproveitando a misericórdia de Deus todos os dias. A mesma escritora diz, a graça de Cristo recebida no coração, subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração do quê? De amor. Está entendendo? Você quer aprender a amar? Amor é uma pessoa. Amor chama-se graça, Jesus Cristo. Entende? Você que está em casa, tem dificuldade para amar alguém? Deixa a graça de Cristo entrar em você, que você vai ver Deus mudando. Eu vou dar alguns passos agora, nós vamos tratar sobre passos que confirmam a salvação. E o primeiro passo que confirma a salvação está em Atos 16, 31 e 4:12. Vamos lá, o primeiro texto, Atos 16, 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que é crer? Ah, eu creio em Jesus. Tá, mas uma vez o meu pai, conversando eu e ele no celular, pai, eu creio em fulano de tal. Não crê. Pai, eu creio em fulano de tal. Não crê. Porque se você cresce, aquilo que você leu dela, você faria. Vocês estão entendendo? Crer não é saber, a pessoa existe. Não. Se você crê que aquela pessoa está certa, o que ela escreveu, você vai fazer. Porque é o correto. Crer em Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Olha que bênção. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. É só Jesus. Não é o Jefferson. Estou certo ou errado? É só Jesus. Então, devo crer em quem? Em Jesus como meu Salvador. Esse é o primeiro passo. Creia. Faça como no passado, no Antigo Testamento eles fizeram. Faça como no Novo Testamento os apóstolos, eles fizeram. Agora façamos nós hoje. Creiamos em Cristo Jesus. É o primeiro passo. O segundo passo está em Atos 3,19 que diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados.
Você sabe o que é arrependimento? Não é remorso, não vem com essa história aí. Ah, eu pequei hoje, nossa mãe, se o pastor descobrir, se o padre descobrir, se o bispo... Isso é remorso, não muda nada. Mas quando você olha para Jesus e diz, Jesus, como eu sou um sem vergonha, como eu sou um cara de pau. Nossa, o Senhor morreu por mim. E olha o que eu fiz. Aí Jesus dá um sorriso para você, eu sei que você é assim, mas eu te amo e vou fazer você deixar de ser tudo isso. Você vai ser um salvo. Você está entendendo? É isso que Cristo quer. Então a resposta é arrepender-se e converter-se, que é mudar de vida. Estou indo por aqui, agora eu vou por aqui, porque Deus quer que eu vá por aqui. Terceiro passo está lá em João 1,9, 1 João 1,9. Olha o que diz 1 João 1,9, se confessarmos o quê? Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou falar uma coisa para você, não há pecado que Deus não tem remédio para perdoá-lo. Não existe, só um que Deus não perdoa, só um. Sabe qual? Pecado contra o Espírito Santo. Um dia nós vamos tratar sobre isso. Mas se você está assistindo a live, você não cometeu ele. Eu sou mentiroso, tá? Tem outro, são dois. Agora, um é o pecado contra o Espírito Santo. E tem outro, sabia? Aquele que você não pede perdão. Aquele que você guarda numa caixinha decorada, dourada, porque é o pecado predileto do teu coração. Aquilo que você não quer largar por nada, porque você sente um prazer enorme em fazê-lo. Você vai se perder por causa desse pecado. Mas se eu e você pegarmos esse pecado, abrimos a caixinha e fala, Jesus, pega ele porque a caixinha vai para o fogo do Espírito Santo, e permitir que ele molde a minha vida, seremos salvos. Certo? Terceiro passo, confessar os pecados. Quarto passo, Mateus 19, 16 e 17. Mateus 19, 16 e 17 diz, e eis que alguém aproximando lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Por que você pergunta para mim? Porque bom é quem mesmo? Bom é Deus, bom é só Deus. Mas se você quiser realmente a vida eterna, o que é para você fazer? Guarde os meus mandamentos. Vocês estão entendendo? Obediência. O mandamento de Deus, vocês vão escutar, ah não, a lei foi abolida, mandamento de Deus não existe. Guarda os meus mandamentos, obediência, guardar a lei de Deus, seguir os mandamentos de Deus, faz parte do quarto passo para a salvação. Quinto passo, Marcos 16, 16 diz, quem crer e for o quê? Batizado. Você sabe o que é o batismo na Bíblia? Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Se eu for batizado aqui só com medo de, vou batizar porque senão vou me perder igual. Mas se eu crer em Jesus Cristo de verdade, eu vou ter o prazer de ser batizado. Quando eu entro às águas, eu estou dizendo para Satanás, aqui para você, ó, banana, não sou mais teu não, eu sou de Jesus Cristo. Eu morri para você. Quando eu saio das águas, eu saio dizendo para Satanás, agora eu sou de Cristo. E vou dizer uma coisa, sabe qual é a diferença? Quando eu faço isso, eu pego a minha vida, a chave do meu coração, e entrego na mão de Jesus Cristo. E falo, conduza. E Jesus, por intermédio do Espírito Santo, vai ter acesso. Eu vou pecar, eu vou cair, mas ao tempo Jesus vai me dando nojo do pecado. É isso que é o batismo. É eu mostrar para Satanás e para o mundo, eu pertenço a Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, não adianta só crer e ter medo de ir para o passo final. É como eu chegar para a Aline e falar, Aline, eu te amo demais, Aline, eu vou até para o outro mundo, Aline, eu faço qualquer coisa. E a Aline fala para você, Jefferson, casa comigo? Não, Aline, casar não, isso já é quadrado. Ué. Chegar para Jesus e falar, eu te amo, Jesus. Eu quero ser outro. E Jesus fala, entrega a tua vida para mim. Não, te entrego assim. Então tá, vem aqui, se batiza que eu preciso da chave da sua vida. Não, batizar não, que é muito compromisso. Não.
Você quer que o Espírito Santo mude a tua vida? Não tenha medo de entregar a vida para Jesus Cristo. Desça ao tanque batismal. Permita o Espírito Santo fazer toda a transformação, toda. Porque enquanto você não tomar essa decisão, sabe, Satanás vai estar ali, ela é minha, ela é minha, ela é minha. Chega. Toma essa decisão e você verá o que o Espírito Santo fará com você. 6 passos. O sexto, Mateus 24:13. Qual é o 6º passo? Aquele que perseverar. Aquele que oração? Perseverar. Sabe por que perseverar? Às vezes eu e você gostamos de começar coisas, não é assim? Eu me mato de rir lá em casa com a minha filha. Ela agora virou costureira. Está fazendo um curso de costura. Eu quero saber o que ela vai fazer com um corte de costura. Mas está lá. Daqui a pouco ela vai ter que, queira Deus, que se torne uma grande costureira, que venda para o Armani, que mais aí? Elos, entendeu? Queira Deus, certo? Mas o ser humano sempre gosta de começar coisas antes. Eu vou começar, e de repente para. Com Deus não é assim. Aquele que chegar até o final, somente esse vai alcançar a salvação, certo? Fechado? Combinado? Deu para a gente entender hoje, salvação de graça, como é que ela é? Não importa quem você é, não importa o que você está fazendo de errado, não importa nada do que nós estamos fazendo. Sabe por que não importa nada? Porque Deus, Ele vai pegar, se você permitir, se você tomar aquele passo de falar assim, está aqui a chave da minha vida, Deus vai entrar e vai mudar, e o mal não vai ter acesso a você como dominador. Você vai ser uma nova criatura em Cristo. Olha esse texto que maravilhoso. Deus não muda o caráter em sua vinda. Por quê? Vou repetir ele de novo. A obra da transformação precisa ser feita quando? Agora. Hoje é o dia de você olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não valo nada. Eu não presto nada. Mas eu quero ser Teu. O meu pai, ele conta uma história que aconteceu numa cidade que ele foi fazer um evangelismo. E no meio desse evangelismo, ele tem algumas pesquisas, ele vai te contar a história ali, vocês vão entender. Vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer. Está no zap do Kevin, certo? O que Deus é capaz de fazer. Porque a gente fica olhando para as pessoas, olhando para nós no espelho e achando o seguinte: olha, não tenho jeito, eu não tenho solução. Não é assim que a gente faz? Por isso que eu digo, a pior coisa para o ser humano é o espelho. Porque o espelho reflete 2 imagens suas. Você tem dia que se olha no espelho e fala: eu sou bom demais, sou fantástico, maravilhoso, ei, eu sou tudo. E isso faz com que Deus não entre. E tem aquela outra parte do espelho que diz o seguinte: eu não presto. Deus não tem como chegar até mim. Como Deus vai fazer esse trabalho? Mas há um outro espelho que Deus quer que você saiba, que é o espelho da graça. Quando você olhar para esse espelho da graça, você vai entender que não importa onde, ou não importa o que você já fez, Deus tem sempre algo de bom para você. Escuta essa história. Eu fui chamado às pressas pela associação para ir fazer um trabalho numa região no Paraná, numa cidade que eu não conhecia, porque um pastor ia fazer uma série de evangelismo naquela cidade e ele adoeceu e precisava de alguém que fosse iniciar essa série de conferências de evangelismo, porque o pastor não podia fazer esse trabalho. E eu fui. Eu não consigo ler. Essa cidade é Faxinal Grande, perto de Londrina. Ao chegar lá, o salão estava montado, que ele ia fazer o trabalho. E eu só montei os meus materiais de trabalho para aquele fazer evangelismo ilustrado. E a primeira noite a gente prega
naquela dúvida, será que a outra noite as pessoas virão? Aí na outra noite você fica olhando se as pessoas vieram de novo. E fui pregando. Na quinta noite, mais ou menos, todas as noites eu ficava na porta, na hora dele sair, cumprimentando, agradecendo e convidando para a próxima noite. Na quinta noite eu comecei a pegar endereço de alguém para eu visitar em casa. Eu ia ficar ali só 2 meses. Aí peguei vários nomes e um dia eu pedi para uma família que frequentava lá também, conhecia bem a cidade, que eu precisava achar esses endereços para eu visitar essas pessoas. E fui mostrando os endereços, os nomes. Aí mostrei o endereço de uma senhora Etelvina Barbosa. Aí ele diz, não, essa não precisa você visitar. Quando ele disse isso, eu fiquei, vai, mas por que não? Aí ele disse, essa mulher é a maior macumbeira aqui da cidade. Maior macumbeira. Essa aí não precisa. Eu digo, não, mas eu quero o endereço dela. Eu quero achar a dica em que região eu vou achar. Aí ele me deu, mesmo sem querer. Aí eu fui pela primeira vez, visitei, elogiei a família, agradeci ela e os filhos que estavam indo todas as noites, pedi para continuar nos ajudando. Muito bem. Para encerrar a história, fiquei lá 2 meses pregando todas as noites, visitando essas pessoas em casa e num domingo que o pastor ia voltar do tratamento e eu já deixei um batismo marcado. Foi feito um batismo domingo à tardinha, num lago, o sol, antes do sol se pôr, um céu bonito. Foi feito vários batismos ali e essa senhora Etelvina Barbosa, com o casal de filhos, foram batizados naquela tarde. Louvado seja Deus. Interessante, nós como seres humanos, nós classificamos pessoas. Essa é boazinha, essa não é boazinha, aquela é Só vou orar. ruim. Mas nós precisamos saber que Deus olha todas as pessoas no mesmo nível. Para Deus não há pessoas ruins e nem boazinhas. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos dele. Então vamos ter em mente desse Deus que ele está falando comigo, está falando para você não escolher pessoas para o reino de Deus. Deixa para ele. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é oferecida a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Não importa quem eu seja ou quem você é. O que importa é crermos em Cristo Jesus. Entregarmos a vida a Ele e permitir que Ele faça todo o trabalho para a nossa salvação. Assim como Deus trabalhou na maior macumbeira, Deus pode trabalhar na minha e na sua vida e sermos salvos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus dê para nós a salvação e que aceitemos a salvação de Cristo. Tá bom? Antes de orar, eu quero dar um recadinho. Você que está em casa e você que está aqui, dentro de poucos instantes, nós vamos derrubar esse link, subir outro, mas nós vamos continuar com esse mesmo link, certo? Nós vamos continuar com esse mesmo link. Então, o que vai acontecer agora vai ser assim, nós vamos colocar uma música, você fica aí com a música, curtindo essa música maravilhosa que vai ser colocada. Daqui a pouco vai ser colocada uma outra música, que vai ter um outro reloginho, que vai dizer para a gente a hora que começar, tá certo? Dentro de instantes, se prepare, respire fundo, que vai começar uma série que vai mudar a sua vida, tá? Todos os dias, às 19 horas, nós vamos ter uma série
que vai falar sobre a restauração que Cristo pode fazer na minha e na sua vida. Fechado? Fica aí, hein? Daqui a pouquinho, nossa série da Semana Santa, tá bom? Vamos orar? Querido Papai do Céu, nos abençoe, ó Deus, que possamos entender que o Senhor morreu para dar para cada um de nós a salvação em Cristo. Ó Deus, nos abençoe, dando a nós o Espírito Santo, e que possamos entender que quando nos entregamos totalmente a Ti, seguindo todos aqueles passos, incluindo o batismo, nós estamos dando para Ti a chave da nossa vida, aonde Satanás não terá mais poder, e contigo seremos vitoriosos e salvos. Ó Deus, continue conosco, por Jesus Cristo. Amém. Fique aí, dentro de instante inicia a nossa série, tá bom? Até domingo que vem, às 18 horas.